Uma pergunta que eu sempre fiz para mim e que hoje está em pauta: onde está a raiz do preconceito? Como que a gente chega em tantos conflitos? Hoje, se você olhar na internet, né, tudo que chega de notícia é sobre preconceito, é sobre conflito, é sobre guerra, é sobre divergência de partidos políticos, e a gente só vê isso, só vê isso. Eu sempre fiz essa pergunta e eu sou uma pessoa muito curiosa. E hoje eu estudo muito, né, um estudo chamado Psicologia Integral, e também várias outras disciplinas também, para poder entender um pouco de um ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista da psicologia comportamental, mas também de um ponto de vista mais filosófico. E eu sempre tive três grandes paixões na minha vida. Uma era a filosofia, também sempre gostei de religião e sempre gostei de ciência, mas as três nunca andavam juntas. Então, o que me falavam no aspecto religioso, a ciência lá falava o contrário, a filosofia é lá e desmentia as duas. Então, assim, integrar formas de pensamento, filosofias, teologias e ciência é um grande desafio. E aí a gente tem, obviamente, né, várias visões de mundo, claro, mas o que acontece é onde que está a raiz da falta de tolerância dessas visões. Seria utópico dizer que poderíamos viver em um mundo integrado? Será que isso é uma utopia? E esse é realmente o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre integralidade, nós vamos falar de um modelo de pensamento integral que eu tenho mergulhado a fundo. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento pessoal também. Isso faz parte de uma visão de autoconhecimento, ou seja, da gente entender o que se passa, né? Por que a gente faz aquilo que a gente faz, o que nos motiva para tomar certas decisões, por que a gente não tem tolerância com isso, com aquilo, por que a gente tenta mascarar muitas vezes o nosso próprio preconceito, por que nós fazemos e a fundo, lá no fundo da nossa consciência, a gente acha que é errado, mas a gente acaba fazendo. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente tem tanta violência? A gente precisa partir de um princípio importante. O primeiro deles, nesse vídeo, nessa série, é o seguinte: a gente precisa entender que existem dois pilares que realmente estabelecem, né, uma direção para a visão de mundo de cada pessoa, para a natureza humana em si. A natureza humana, ela é impulsionada e direcionada por dois pilares importantes. Isso faz parte de todo um estudo muito aprofundado, né, de grandes pensadores e grandes filósofos dos nossos tempos. Existe um que está vivo até hoje, o nome dele é Ken Wilber, e ele é o pai da psicologia integral. Também tem o Dr. Don Beck, que foi o cara que realmente foi a fundo na teoria do modelo de visão de mundo de Clare Graves, que é um grande pensador que já é falecido. E, claro, eu tenho acompanhado muitas coisas dessa evolução. Eu acho que aqui é um papo que eu vou simplificar o máximo possível para que ele não seja muito denso. É uma das coisas que eu gosto de fazer, que um assunto complexo a gente tenta colocar de forma bem simples, para a gente poder ter um passo a passo de entendimento, para que não seja, né, uma feijoada para um recém-nascido. Então, esse é meu compromisso com você. Mas esses dois pilares, a gente precisa entender, isso vem enraizado do modelo que Graves esculpiu, que é o modelo da dinâmica da espiral, que vai ter muito conteúdo falando sobre isso também, e a psicologia integral também de Ken Wilber, que ele também pegou lá do Graves, e que primeiramente é o seguinte: a gente precisa entender que há dois pilares que direciona a natureza humana e que define o comportamento humano. E um pilar é as condições externas, o mundo, a realidade como ela é, factual. Então, se eu, por exemplo, eu venho de uma família muito humilde, eu nasci num bairro muito pobre da periferia do Rio de Janeiro, aquela era a minha condição de vida. Aquele era o fato, a minha realidade, nua e crua. As condições que determinavam como eu morava, como eu me socializava, as pessoas que estavam próximas de mim. Então, tudo isso faz parte de um modelo de realidade nua e crua. Esse é um pilar, é a realidade de cada um, a realidade do mundo. Então, tem pessoas que nasceram de família pobre, outras nasceram de uma família mais abastada, nasceram em primeiro mundo, outra em terceiro mundo, e por aí vai. Esse é um grande pilar
que direciona muito o ser humano. O segundo pilar, tão importante quanto o segundo, é a nossa capacidade, a capacidade do ser humano. Estou falando do ser humano, um ser humano sadio, aquele que não tem problema mental, que na realidade é a grande maioria. As pessoas com problemas mentais fazem parte de uma minoria. Aqui eu estou falando com um público de pessoas saudáveis, normais. E o que acontece? Todo ser humano que tem a sua capacidade cognitiva, tem a sua capacidade de tomar decisões, de pensar, a gente tem que entender que existe esse segundo pilar, que é, na realidade, a nossa capacidade neurobiológica, a capacidade que a nossa mente tem de atribuir significado a todos esses fatos. Ou seja, o segundo pilar, ele é a nossa capacidade mental, cognitiva, a nossa capacidade, inclusive espiritual, a gente vai falar sobre isso, de atribuir significado, de dar significado a esses fatos. Então, esse segundo pilar, ele determina muitas das ações que nós vamos fazer na nossa vida. Ou seja, se eu, por exemplo, no meu segundo pilar, com a minha capacidade de pensar neurobiológica, eu atribuo um significado de que minha vida, por conta de eu ter nascido na periferia do Rio de Janeiro, a minha vida está fadada ao fracasso, a viver na merda, a minha vida provavelmente vai ser uma merda, porque a gente não está ativando certos recursos cerebrais e mentais para que a gente mude essa realidade. Então, a natureza humana, o comportamento humano, ele é fundamentado, a gente precisa entender, e a partir desse entendimento desses dois pilares, a gente vai entender tudo que eu vou falar adiante nessa série de vídeos. Então, um pilar, você entendeu, são as condições internas, é a tua realidade nua e crua, é fato. Outra é a sua capacidade de atribuir significado a esses fatos. Vou dar um outro exemplo, e eu estou indo lá, ou alguém, assim como eu tenho vários clientes que fazem mentoria comigo, nos meus programas de treinamento presencial também, pessoas que falam, olha, esse desafio veio e destruiu a minha vida. Eu não consigo fazer mais nada, minha vida acabou. Você está usando a sua capacidade neurobiológica para atribuir significado a um fato que ocorreu, ao primeiro pilar. Ou o mesmo fato pode ocorrer, então aconteceu um acidente na família, você pode atribuir aquilo, a minha vida acabou. Ou uma outra pessoa com uma capacidade também igual de tomar decisões, de atribuir significados, ela vai pensar, nossa, isso aqui é um desafio do universo para mim, para o meu crescimento espiritual, para a minha resiliência. Eu quero entender o propósito disso. Então, é o mesmo fato, uma mesma realidade, são condições externas idênticas, mas que o segundo pilar determina o desfecho. Quais serão as ações que virão depois desses fatos? Então, a natureza humana é isso. E o ser humano, ele teve e tem a capacidade de atribuir significado que ele quiser, mas isso também vem muito, está muito relacionado intrinsecamente à visão de mundo de cada um. Então, o ser humano, a mente humana, chegou num ponto na nossa história, na nossa evolução, a evolução do pensamento, que a mente, ela precisou expandir. Você chega num teto aqui e fala, cara, eu preciso expandir. A partir dessa premissa dos dois pilares, e a partir da premissa também de que todo ser humano ele precisa evoluir, a mente tem a necessidade de evoluir, nós vamos entender como que funciona a evolução do pensamento. Porque o desenvolvimento humano, e eu não estou falando simplesmente de autoajuda, não, eu não estou falando disso, eu estou falando do desenvolvimento humano, a capacidade que a pessoa tem de ampliar uma visão de mundo. Eu não estou nem falando aqui em aspectos quânticos ou de espiritualidade, não, estou sendo bem factual, bem racional, do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo. E existem várias teorias, Abraham Maslow, William Glasser, tem muitos pensadores, psicólogos, cientistas que já estudaram e mapearam necessidades humanas, como o Tony Robbins, que eu tive o privilégio de ser aluno do curso de formação de coaches do Tony, e entender um pouco da psicologia das 6 necessidades humanas, que faz parte do meu programa de treinamento também presencial e online também. Então, todas essas teorias de Ken Wilber, da psicologia integral, a gente consegue entender. Para você ter uma ideia, Don Beck, que ele é um PhD da Universidade de Houston, ele estudou Graves e ele fez 62 viagens à África do Sul, na época, para ajudar o Nelson Mandela
a realmente mudar uma cultura, mudar o apartheid, e a dinâmica, todo esse modelo e visão, ela foi aplicada de forma científica, num modelo de consultoria também, num modelo de direcionamento para mudar culturas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem um desenvolvimento individual de cada um, a gente tem um desenvolvimento de comunidades, de países, de culturas inteiras. E cada cultura, cada país, cada grupo, cada comunidade tem ali um nível, um estágio que ela está no seu próprio processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento cognitivo, mental. E quando a gente fala de visão de mundo, você pega, por exemplo, um recém-nascido ele está num estágio que a gente chama de um estágio, e dentro dessa dinâmica da espiral, a gente tem que entender o desenvolvimento humano como uma espiral. Ela começa e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Para quem quer algo mais ilustrativo, vai aqui no link abaixo desse vídeo, entra lá no meu site e você vai ter lá a oportunidade de entender um pouquinho melhor ou ler um artigo sobre essa dinâmica de forma mais detalhada. Eu não tenho tanto tempo para detalhar nesse vídeo, mas eu vou detalhar depois em cada vídeo, cada estágio, não só em vídeo, mas também em áudio no podcast. Então, o nível, e para cada estágio, na dinâmica da espiral, nós temos 8 estágios de consciência, e a partir desse estudo que eu derivei um outro conceito bem mais simples, bem mais focado para o meu projeto de desenvolvimento humano no Brasil e também no mundo. Eu vou explicar ele depois. Então, dentro desses 8 estágios, numa espiral, a gente tem um estágio inicial que é um estágio, e cada estágio tem uma cor. O primeiro estágio ele tem uma cor bege, que é um mundo primitivo. É a época das cavernas, onde o foco principal era simplesmente a sobrevivência com base nos sentidos. E hoje a gente não tem esse estágio de consciência predominante em comunidades. O que a gente tem hoje, claro, para efeitos científicos, a gente pega um recém-nascido, que ele não tem capacidade de verbalizar, de pedir, então é tudo muito instintivo. Esse é um nível de consciência primário, é a base, é a sobrevivência. A criança, ela tem fome, ela chora. Então, antigamente, o nosso cérebro, nós éramos muito mais reativos, e o nosso cérebro, ele foi projetado para focar na negatividade. Para focar por quê? É o mecanismo do medo. O medo nos protegeu durante séculos, séculos e séculos. E hoje nós ainda temos esse mecanismo no nosso cérebro, por isso que a gente precisa sempre atribuir, ver o fato, a realidade, o primeiro pilar, mas prestar muita atenção no significado que a gente está dando àquilo, porque o nosso cérebro ele já está meio que programado para focar no que é negativo. Então a gente precisa fazer um certo esforço para focar no que é positivo. Isso é muito importante, é o que a gente vai ver nessa série de vídeos. Eu estou muito empolgado por estar fazendo isso, ter a oportunidade de realmente colocar e compartilhar esse conhecimento que eu tenho adquirido nos últimos anos para você de forma exclusiva. Então, esse primeiro nível, a gente na espiral sobe, e se a gente for pegar de um ponto de vista histórico, a gente sobe na dinâmica da espiral, a gente tem um outro estágio, que é o estágio roxo, é um estágio tribal, é um estágio, já não é mais a sobrevivência somente, mas ela é de subsistência. Então você pega as tribos, as tribos indígenas, e hoje a gente ainda tem um pouco disso, o aspecto tribal. A gente pega, por exemplo, os astecas, os maias, que de um ponto de vista de direitos humanos, eles não passariam, porque eles sacrificavam outros seres humanos por conta das crenças. Mas é um nível de consciência que ele já começa a ter uma certa organização. Ele é tribal, é o clã, é a organização. Isso é uma coisa que foi derivando e que surgiu um novo estágio, um terceiro estágio de consciência, de desenvolvimento dessa natureza humana, que foi o nível vermelho, que aí a gente já pega não só a parte de sobrevivência, subsistência, mas a gente já tem algo muito mais organizado, mas que precisa da imposição, do autoritarismo, da violência para subjugar os seus oponentes. A gente pega, por exemplo, uma parte da história da Idade Média, por exemplo, dos bárbaros, os vikings, você pega as cruzadas, era uma evolução, um início, já uma mudança para um próximo nível, mas a gente sabe
que houve muita violência nessa parte de conquistas e, né, desbravamento, e conquista de território e guerras aqui e ali. Então o nível vermelho é um nível que ainda existe, hoje existe na sociedade, porque são comunidades e pessoas que vivem também de um ponto de vista muito mais agressivo, de violência, e é muito centrado no eu. É o eu. Ele é extremamente egoísta e aquela coisa, passar por cima, entendeu? Para conseguir os seus objetivos. É um nível que gera violência. Existem pessoas e comunidades inteiras. A gente pega, por exemplo, os assassinos, né? Tráfico de drogas, os drug lords. Então eles têm um nível de consciência que é empatia zero, amor incondicional. Que papo é esse? O negócio é ali, é a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência. E o que acontece dentro desse processo evolutivo? É a partir disso que a gente vai formando, né, e a natureza humana vai se formando. Se a gente for avaliar toda a história, é uma evolução. Então não existe aqui, porque um estágio é melhor do que o outro, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é essa a questão é que você vai construindo, você vai numa espiral. E a gente vem, claro que um estágio aqui, do 8º estágio para o primeiro, não há uma junção. Você vai fazendo essa espiral, vai subindo essa espiral e você vai mesclando. Cada indivíduo, cada cultura, ela não está concentrada 100% em um nível de consciência. São vários, geralmente oscila em 3, de cima para baixo. Então, depois do estágio vermelho, a gente tem um próximo estágio de desenvolvimento humano, que é o estágio azul, que ele é absolutista. Já é um estágio extremamente necessário até nos dias de hoje, porque é um estágio onde há regras e cada estágio também tem o seu nível. Por exemplo, nessa espiral, um vermelho se aproximando do azul, ele tem muitas características de violência, de agressividade, né? É algo muito egoísta. Quando a gente fala do azul, a gente já está falando de algo mais etnocentro. Ele é centralizado na etnia, ou seja, as raças, as religiões, os partidos políticos. É uma verdade absoluta que é defendida, é o militarismo. Ou seja, é aquele momento na história e que isso é tão presente hoje, e é a partir desse nível azul que eu começo a trabalhar e fazer o meu trabalho de desenvolvimento pessoal. No nível azul de consciência, existe a organização e a prioridade nas hierarquias, na liderança. E de uma certa forma, o mundo precisa de ordem. A gente precisa de ordem. O grande problema desse nível, quando você apenas não consegue evoluir a partir desse nível de consciência, é que você fica preso a verdades absolutas. E quando a gente fala de uma visão integral, cada coisa, cada filosofia, cada religião, cada particularidade científica, há uma verdade ali. A verdade absoluta, na realidade, a única que a gente pode atribuir é o universo, é a consciência, né, que a gente chama de consciência macrocósmica, que é uma verdade absoluta, você não tem como fugir dela. Mas dentro de um nível de consciência azul, é muito comum que as pessoas fiquem presas em verdades absolutas. De uma certa forma, a disciplina é importante, mas você não pode ter isso como uma coisa que não te permita ver outras perspectivas. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar, por exemplo, a Idade Média, e se a gente pegar a Inquisição da Igreja Católica, por exemplo, é um exemplo claro de um nível de consciência, de desenvolvimento azul, absolutista, ou seja, a Igreja ela é onipotente, é o único caminho para o céu, e todos aqueles que têm ideias divergentes, ou seja, aquelas pessoas que não se enquadravam no modelo, naquela visão, elas eram punidas severamente. Então existe, se a gente for partir da evolução nessa espiral, existe a violência, o castigo, a punição, para em contrário daquelas ideias que eram chamadas de heresia. Galileu mesmo teve que fugir da Inquisição e ele mesmo teve que reescrever várias coisas nas suas cartas para não cair na malha fina da Inquisição. Então,
você vê que o papel da igreja em um ponto, né, do desenvolvimento da sociedade, ele é tão importante, foi tão importante no desenvolvimento da educação, das universidades, dos estudos e tal, mas houve uma necessidade de uma evolução ainda que ia além da parte dogmática, porque a gente sabe, e em outro vídeo eu vou explicar a diferença de religião e espiritualidade. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A religião pode sim ser um caminho para a espiritualidade, mas não o único. Existem religiões e pessoas religiosas que não têm espiritualidade, porque elas estão presas num nível de consciência, elas não conseguem ter uma perspectiva, uma visão de mundo ampliada para ser tolerante, para ter empatia, para poder entender, ouvir o outro lado. Então, assim, elas defendem muito o seu ponto de vista. A gente pega isso hoje no cenário político brasileiro. O Brasil hoje, ele é uma cultura que predominantemente está num estágio azul. Ela é absolutista, ela é extremamente conservadora. Por mais que as pessoas falem, eu não sou preconceituoso, não, mas existe isso cultural e a gente nem sabe por quê. E aí a gente fala, por que é um país de terceiro mundo? Porque isso é só a parte da economia, onde que está o processo de evolução da psicologia, do comportamento, da evolução, da necessidade de crescimento. O Brasil, na parte de educação, é um dos piores países do mundo. Em falar um segundo idioma, o país é um dos piores do mundo. A gente está assim, pior em muita coisa. E claro, o nosso governo, a política, de um lado a gente tem, já tivemos corrupção, do outro lado a gente tem autoritarismo, absolutismo, e a gente não consegue entender. Mas os governos são frutos da própria decisão de voto de uma cultura inteira. Então, esse processo de evolução ele precisa começar na base, para que haja mudanças. Foi assim que Nelson Mandela conseguiu, a partir desses conceitos, mudar uma cultura. Eu não quero soar prepotente, mas eu tenho sim um desejo ardente em trabalhar isso de forma educativa, em uma educação transformacional, alinhando o desenvolvimento humano com a educação, para que as pessoas consigam entender por que o nosso presidente fala certas coisas, por que o outro presidente falava outras coisas, por que existe esquerda, direita, por que o centro é criticado. Então, essas visões e esses conflitos são gerados por falta de amplitude de visão, por falta de integralidade. Integralidade é exatamente isso. Cara, eu tenho uma teoria, mas eu quero saber qual é a sua. Por quê? Hoje, por exemplo, se eu estou estudando alguma coisa, eu vejo, cara, essa pessoa aqui, eu estou concordando com ela, não exatamente tudo, mas eu estou entendendo de onde ela está vindo, eu estou entendendo onde ela quer chegar e estou entendendo também por que ela teve essa conclusão, porque ela deixou escapar isso aqui. Então, se ela souber disso aqui, talvez ela refaça ali a sua linha de raciocínio. Então, é uma troca, é harmoniosa, é com base no amor incondicional. E lá vem esse papo de amor incondicional, disso, daquilo. Não, você talvez não esteja preparado para ouvir isso. Mas dentro dessa dinâmica da espiral, esse nível azul, ele evoluiu também. Houve uma necessidade, tanto é que nós tivemos a Revolução Industrial, que houve dentro da própria humanidade esse pulo, mais um pulo, onde nós chegamos num nível de estágio de consciência chamado nível de cor laranja, que é um relativista e materialista. Começou então a sair do campo dogmático, absolutista, para o campo empreendedor. Então, são pessoas que têm uma visão de construção de legado, de empreendedorismo, são empresários, são pessoas que, mas com foco exclusivamente no materialismo, no dinheiro, na construção de patrimônio. A religião é importante? Sim, pode ser, porque ela pode estar nessa espiral onde ela é azul, né, e ela é laranja, ela pode ter aí 2, 3 níveis mesclados, como se fosse uma personalidade.
A pessoa não é 100% um único tipo de personalidade, um perfil único. O DISC dela, ela não é somente influente, ela é influente e pode ser também paciente, ou estável, ou dominante. Então, assim, a dinâmica da espiral não é feita para rotular ou categorizar. Não, essa pessoa é laranja, essa aqui é azul. Não, é para entender o processo evolutivo do pensamento. E por que nós temos conflitos? Por quê? Se a pessoa é muito materialista, ela não tem uma visão integral, ela vai achar que aquela pessoa que ela é muito rígida nas suas convicções religiosas, aquela pessoa ali é uma perdedora, ou ela é bitolada, e ele vai julgar. Ou seja, o julgamento ele predomina nesses estágios, até a gente passar para um outro estágio, que é um estágio mais coletivista, que é um estágio de cor verde. Esse é o harmonioso, é o que busca. São os naturalistas, são pessoas que são mais conscientes com o meio ambiente, exercem sim, buscam questões materiais, obviamente, mas o foco é mais no coletivo, é na ajuda mútua. Eles veem as pessoas no nível azul muito absolutistas, muito radicais, são pessoas mais flexíveis, mas isso também não quer dizer que elas não tenham, não é uma questão de estar no nível superior, não é isso. Ela está evoluindo na espiral, mas ela está trazendo tudo, ela está trazendo todos os outros níveis, mas ela já tem uma visão. Vou dar um exemplo, por exemplo, na presidência dos Estados Unidos, Obama é um presidente com uma consciência, um nível, um estágio verde, muito sempre ali chamando todo mundo, sempre harmonioso. Você nunca viu Obama entrando em conflito, entrando em controvérsia ou falando besteira. E assim, muito de bom senso. Eu acho que sim, visão, quanto mais você vai ampliando a visão, mais bom senso você vai. É como se fosse assim, o nível de complexidade e a sua flexibilidade, ela vai aumentando. É a mente flexível. E isso fecha um ciclo onde a gente tem aí o nível bege, roxo, vermelho, laranja e verde. São 5. Eu falei 5? 5. Então vamos lá. Bege, roxo, vermelho, azul, laranja e verde. 6. E aí, quando a gente fecha esse ciclo, e à medida também que essa espiral ela vai subindo, é como se fosse uma pirâmide. As pessoas nesses níveis de consciência mais complexos, né, mais harmoniosos, a quantidade de pessoas também vai caindo. As culturas no mundo também vão caindo. Aqui eu poderia ficar horas e horas, dias. Eu tenho um treinamento, o Expand, o módulo 2, que a gente entra a fundo, muito, de uma forma bem mais teórica, científica, mais prática também, com exemplos práticos. Tá no meu portfólio de treinamento, você pode acessar o meu site que você vai ter as informações lá. Mas isso fecha um ciclo, né? Você vem de um nível absolutista para um materialista relativista, para um harmonioso, e você consegue começar. Então, Ken Wilber, quando eu estudo muito Ken Wilber, e ele uma vez falou algo para o Brasil bem interessante, que eu fiz uma adaptação, que é o seguinte: o governo brasileiro, a política do Brasil, ela teria que ter uma base azul, ou seja, bem disciplinar, deixa eu passar o helicóptero aqui. Eu estou aqui no meu apartamento, tem uma lagoa aqui, eu estou de frente para ela, muito legal. Mas de vez em quando passa esse helicóptero aqui. Tem um aeroporto aqui próximo, eu estou no Rio de Janeiro. Ele fala que o Brasil seria o modelo ideal de governo para o Brasil, teria que ter uma base, um alicerce absolutista, regrado, né, combate à corrupção, escola, educação, disciplina. Ou seja, a gente tem uma base hoje do governo que demonstra muito isso. O problema hoje, fazendo uma análise política e social do Brasil, é que a gente não tem só a base, é tudo em um nível absolutista. Por isso que a gente tem tanta divergência. E você vê que o corpo do governo ele tem um formato absolutista, enquanto que grandes pensadores falam o seguinte: a base ela precisa ser azul, mas com uma gestão laranja, ou seja, uma gestão em
empresarial, uma gestão, se pega, por exemplo, São Paulo tem uma gestão laranja, uma gestão que é materialista, ela foca ali em aspectos individuais, mas ela tem uma gestão dinâmica, uma gestão mais flexível, onde ela não está agarrada a dogmas e questões muito do tipo menino veste azul e menina veste rosa e outras coisas que a gente ouve por aí. Ela não tá simplesmente desenvolvendo e numa redoma onde tudo fica num nível de consciência absolutista. Não, existe uma gestão que ela é laranja, ela é movida, né? E a economia é isso, uma gestão laranja. Os Estados Unidos tem uma gestão muito laranja, mas que agora tem uma mistura muito louca, porque Trump, dentro do nosso estudo de caso, ele tem sim essa visão laranja, mas ele pula o azul e vai para o vermelho de vez em quando, por ser tão agressivo, né, e por usar, né, e assim, é muito louco, a gente pode falar sobre isso muito mais, mas, e aí, uma visão, então, a base, gestão laranja e visão verde, a visão de harmonia, a visão de busca da integralidade, que é exatamente um segundo ciclo, porque dentro dessa evolução, se a gente entender que essa espiral ela vai subindo, ela chega num primeiro ciclo de 6 estágios, e aí a gente vai para um segundo estágio, um segundo degrau nessa evolução de mais 2 níveis de consciência, que são níveis muito mais difíceis de alcançar, são poucos países e culturas, mais indivíduos nós temos, mas são o que a gente chama da parte da integralidade, que é exatamente o nível de consciência amarelo, que ele é o nível, é uma visão de mundo onde você consegue, aquela pessoa, ela consegue integrar, ou seja, ela tem a visão integral, ela vê o todo, ela vê todo mundo que está abaixo na espiral, ela entende aquela visão de mundo e ela tem a capacidade, primeiro, mediar conflitos, ela tem a capacidade de fazer intervenções, ela tem capacidade de ver onde está o problema da gestão, onde que está o conflito. Então, por isso que Mandela, ele evoluiu como ser humano, né, e ele precisou de ajuda de outros pensadores e de outros estrategistas para entender e chegar neste ponto de integralidade, para entender qual é o caminho de uma cultura inteira. E você imagina se nós tivéssemos um presidente com um nível de consciência amarelo, da integralidade, de entender o porquê de cada um, de entender de onde cada um veio, de um ponto de vista psicológico, neurobiológico, cultural, e entender e ajudar aquela pessoa sem preconceito, sem julgamento. E a partir dessa integralidade, a gente começa a entender a diferença de julgamento e discernimento. Nós estamos numa sociedade extremamente julgadora, e julgamento, você julga o fato como ele é. E eu sempre falo, a diferença de julgamento para discernimento é que julgamento, ele é impulsionado pelo ego, você precisa provar que aquela pessoa está errada para você se sentir certo, se sentir verdadeiro, porque você tem uma verdade absoluta e um dogma que você não quer abrir mão, então você julga, você critica, você é violento, e quanto mais baixo o seu nível de consciência, mais você vai partir para a briga, entendeu? Mais você vai fazer escândalo, vai fazer coisas horríveis, né? E quanto mais julgadora, mais sofrimento você traz para a própria vida. E discernimento é algo que tem o fato, mas quem discerne, primeiro, não é com base no ego, e sim com base no amor. Cara, eu quero discernir isso para poder te ajudar. Eu quero discernir o que está acontecendo com aquela comunidade para poder ajudar. E com base no discernimento é onde você entende o contexto. Então, contextualização é uma das maiores ferramentas que o ser humano pode ter. Por quê? Você tem o fato, mas se você não avaliar o contexto ao redor dele, você vai julgar. E pode ser que você tome decisões erradas. Pode ser que você se torne ainda mais preconceituoso. Pode ser que você se torne ainda mais rígido nos seus padrões, na sua visão de mundo, que está muito limitada. O ser humano tem uma capacidade enorme de evoluir. Por que não evoluir? Por que não entender o que você ganha em ser homofóbico? E aí você tem homofobia de um lado e você tem um feminismo exacerbado do outro, que cai também no nível azul, porque todo mundo é absolutista, todo mundo ali, ó, são os extremos, e esses extremos é que geram a polarização, é que geram os conflitos. E quanto mais próximo de um nível vermelho, mais conflitos e mais violência a gente vai ter. Por quê? São verdades absolutas, enquanto que
o ser humano ele foi feito para buscar a integralidade. E é o nível amarelo. Depois do nível amarelo a gente tem o turquesa. Bom, aí a gente tem pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né, que chegaram a um nível de amor incondicional tão grande, de viver numa frequência, sabe, de um estado emocional de contribuição, de crescimento profundo, de ausência de ego, sabe, aquela pessoa que evoluiu de todas as formas espirituais, mentais, físicas, e estão aí contribuindo e construindo legados fantásticos. E existem pessoas que fizeram história num nível turquesa. Eu conheço hoje algumas pessoas que estão nesse nível e que são pessoas que eu quero estar junto, eu quero aprender com elas. Para chegar num nível amarelo, foram muitos anos, eu passei por todos os níveis. Eu fui missionário durante muito tempo, na minha juventude, até os 23 anos, num nível azul, um nível azul predominante. Depois eu pulei para o laranja, virei empresário e fui flexibilizando, e a vida foi me ensinando muitas vezes, quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, a vida nos ensina. E às vezes a vida nos ensina da pior forma possível, com perdas, com um monte de coisa. Bom, o meu intuito é encurtar essa sua curva de aprendizado. E no próximo vídeo, esse vídeo é um vídeo conceitual, mas é um vídeo que você precisa assistir realmente ele todo e assistir novamente para você entender e começar a entender por que tem esses conflitos. Por que a gente, todo dia, a gente é deparado com uma mídia que foca no que o presidente está falando dentro do nível de consciência dele, que ele nem sabe o porquê que ele fala essas coisas, que para ele está muito normal, e você tem uma mídia que quer tratar aquilo, entendeu? E ridicularizar, que é uma mídia materialista, mas que precisa, né, das manchetes para poder ter audiência, e você vê que tem isso, mas como? Como que um governo pode evoluir? Com, primeiro, flexibilidade. Flexibilidade é o primeiro passo. Se você é fundamentalista, se você é rígido, se você tem princípios retrógrados, onde podem gerar a violência se forem massacrados, infelizmente, níveis de consciência como um azul, por exemplo, que pode chegar ao vermelho, podem ter desastres. Quando a gente fala de ditadura, existe um embasamento da psicologia, da neurociência, que não justifica, mas faz com que você entenda como que Hitler chegou onde ele chegou. É a raça ariana. Todo o resto é lixo e precisa ser extinto da face da terra. É morte, é assassinato, é genocídio. Então, uma convicção, ela pode chegar à destruição, ela pode chegar a conflitos. E quando a gente fala, mas como que Hitler estava no nível de consciência se ele conseguiu influenciar muita gente? Bom, quanto mais você sobe nessa espiral, maior é o seu campo de visão, mais sofisticado fica a sua capacidade de fazer interpretações assertivas e mais certas, e você começa a entender, a partir dessa espiral, dessa integralidade, dessa visão integral, exatamente o que Ken Wilber fala muito sobre essa psicologia integral, é você olhar como um todo, como um observador, por isso que a gente fala que isso é expansão de consciência. Quando você faz isso, você reconhece onde estão os pontos que você precisa intervir como líder, como gestor da tua empresa, e aí você exerce influência. O poder de influência aumenta a cada vez que você aumenta, só que dentro de um estágio predominante, quem tem mais convicção e absolutista, está num estágio azul, entendeu? Tem a convicção, ela vai influenciar outras pessoas que estão entrando naquele estágio de consciência e de evolução, e elas abraçam aquilo também como verdade. Por isso que ele impulsiona e conseguiu impulsionar as massas. É por isso que nós tivemos uma eleição muito controversa, onde a gente tinha um pouco de verde, um pouco de azul, e que na realidade o que tinha de pior, porque esse verde, o liberalismo, mas ele era fundamentado num governo anterior que gerava o materialismo e a corrupção. De um lado a gente tem agora a disciplina, o rigor, né, que sim, conceitualmente seria a base. O problema é que a gente não só tem a base hoje
azul, como a gente tem a gestão azul e a visão azul. Então, para que haja uma mudança e que para os próximos 10, 20, 30 anos a gente consiga mudar a cultura de um país inteiro, a gente precisa trabalhar modelos de gestão melhores e a gente precisa trabalhar uma visão em busca da integralidade. Era isso que eu queria falar para você nesse vídeo, que ficou um pouco extenso, mas é muito conteúdo bacana que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, dá um like aqui, inscreva-se no meu canal no YouTube, coloca lá, aperta aquela campainha para você ficar sabendo de todas as atualizações do canal. Se esse vídeo está no Facebook, aproveita e segue a minha página, curte a minha página, marque um amigo, compartilhe. Esse assunto é um assunto de extrema importância e isso pode mudar toda uma sociedade, mas eu sozinho não consigo. Então eu preciso de você, eu preciso que você entenda que há formas da gente viver melhor. Um forte abraço, fique com Deus.